Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Graça Dilma e esse é o Pod Prático, o podcast do curso prático. Para você que sonha em ser um prático de navios, os exercícios práticos incluíram gratuitamente os simulados práticos, um serviço pioneiro prestado por nós há quase 10 anos, com o diferencial que as provas são aplicadas presencialmente no Rio de Janeiro, além de serem disponibilizadas também de forma online com gabarito comentado e a correção gravada. Nenhum curso do mercado oferece simulados presenciais com essa frequência. A turma já deu início, gente, no dia 9 de março. E se você deseja contratar esse serviço, entre em contato conosco. Informamos também que nas datas 29 de junho e 7 de dezembro ocorrerão os nossos super simulados. A prova é elaborada, aplicada e corrigida presencialmente no Rio de Janeiro pelos principais professores da nossa equipe. E a participação é condicionada à inscrição prévia e disponibilidade de vagas. Portanto, acompanhe as nossas redes sociais e nos sigam também nos canais do YouTube e Spotify do Curso Prático. Eu vou chamar meu parceiro, Tiago. Tudo bom, Tiago, para o nosso 8º episódio. E Seja aí, Graça? bem-vindo mais uma vez. Beleza? Tudo bom? Obrigado mais uma vez aí com vocês. Vamos junto falar mais um pouquinho, algumas coisas importantes aí, né? Como eu sempre falo, estudar com qualidade é uma atividade sistêmica que demanda e exige muitas coisas, muitas variáveis, que não é só sentar e estudar. Então, vamos junto aí Exato. falar sobre mais uma dessas variáveis que faz toda a diferença aí na vida dos estudantes aí que estão se preparando para a praticagem. É isso aí. O tema de hoje, então, é quanto o ambiente de estudos atrapalha na sua produtividade e desempenho. Então, nós vamos focar nesse assunto hoje. Então, para você que está nos ouvindo pela primeira vez ou já nos seguem aqui há mais tempo, fiquem atentos, né? Porque esse tema é realmente de real relevância, né, Tiago? É para quem estuda ou para quem está iniciando no estudo. Eu creio que muita coisa hoje em dia tira a gente do foco. E o principal que a gente precisa ter é foco nos estudos, né, Tiago? Tu que sabe, já passou para um concurso? Com certeza, com certeza. Você ter o foco certo, né? Você conseguir sustentar o foco, esse é um grande ponto, né? Muitas pessoas, às vezes, elas até começam com um foco bom em algum concurso, mas aí depois elas perdem a capacidade de sustentar o foco, que são habilidades diferentes, né? Você ter foco e Sim, você conseguir sustentar ele. E quando a gente fala de concurso com a praticagem, concursos que demandam, às vezes, décadas de estudo, né? Não é nem exato. meses, nem anos, são décadas estudando, estudando, sem nenhum horizonte, sem nada previsto, nenhum boato minimamente decente, sustentar o foco fica algo muito desafiador, né? Por isso que não é um concurso, eu falo assim, é um concurso que qualquer um pode ser aprovado, mas não é um concurso para qualquer um, porque não é qualquer um que vai conseguir, talvez, se manter 10, 15, 20 anos estudando, Sim, para manter uma depois rotina, poder né? começar a construir uma vida, né? Exato. Então vamos iniciar, Tiago. A minha primeira dúvida é como criar esse ambiente, né, de estudos eficaz e motivador para, eu acho que até para quem está iniciando esses estudos, seja essa a principal pergunta, né? Como é que a gente faz para criar esse ambiente? Legal, show de bola. Olha só, quando a gente fala de ambiente de estudo, a gente tem que olhar também de uma maneira um pouco mais ampla do que somente assim, uma boa cadeira e uma boa mesa. Porque Sim. normalmente as pessoas acham que um ambiente de estudo é só se comprar uma boa cadeira e ter uma boa mesa. E ponto. Mas não é isso, né? Um bom ambiente de estudo, ele também, além de uma boa cadeira, e não compre aquelas cadeiras de gamer, né? O pessoal compra cadeira de gamer. Não, aqui não é cadeira para estudar, aquilo vai acabar com a tua coluna. Você tem que comprar uma cadeira que tenha um apoio de coluna, aquele apoio de lombar, uma curvatura ali da lombar decente. Normalmente cadeiras boas de escritório, né? Aquelas cadeiras de empresário, de escritório, tem uma boa estrutura dessa. Ter uma boa mesa, isso vai fazer diferença, sim. Iluminação, né? Às vezes as pessoas não param para pensar muito sobre a iluminação. Quanto mais você tiver nessa iluminação natural, né? O seu ambiente de estudo tiver durante o dia, ou o máximo que você puder, iluminação natural, boa claridade de janelas, melhor. Isso vai ter um Uhum. cansaço, isso vai promover um cansaço visual menor. Agora, Thiago, eu só vou estudar de noite, né? O que que eu faço, né? Porque eu só vou estudar de noite. O ideal é que você tenha uma luz que não seja muito forte, muito branca, porque aquelas luzes muito brancas, LEDs muito brancos,
no período da noite, atrapalha muito o sono, destrói a produção de Uhum. melatonina e prejudica muito o sono. Então, tem que ser uma luz um pouco mais quente, aquelas luzes mais amareladas, numa intensidade que você não tem o cansaço de ficar esforçando para ver a leitura. Não pode ficar direto no material para dar muita claridade, também não pode estar muita sombra. Então, você tem que encontrar ali uma forma que você não tenha muita sombra, que não tenha muita dificuldade de visualizar o material, se eu estou falando material impresso, né? E você também não tem uma claridade muito branca no onde você está. Se E você para optar quem estuda, pelo e para material quem estuda digital, então né? para quem estuda na parte digital, então a luz também influencia muito, né, na hora da leitura, do estudo. Sim, influencia bastante. E também a luz do material, né? Uma coisa que eu recomendo muito, se você estuda de noite com material digital, instale no teu notebook, no teu celular, no teu tablet, o bloqueio de luz branca, de luz azul, e vai fazer com que a tela, você consegue fazer isso, os Apples eu sei que tem essa configuração muito fácil, em todos os meus computadores, celular, as telas são sempre amareladas. No começo parece meio estranho, ficar bem amarelado, mas depois que você acostuma, hoje se eu tiro e vou para a tela normal, eu acho absurdamente forte para o meu olho. Isso vai te Sim. ajudar muito a reduzir o cansaço visual, a prejudicar menos a sua retina e automaticamente, cansando menos a sua visão, você consegue sustentar mais o foco, ter mais concentração e isso também vai prejudicar menos a qualidade do teu sono, você fazendo isso durante a noite. Então, esse é um ponto interessante da iluminação. Fora isso, o que que é um ambiente de estudo produtivo? Materiais acessíveis muito rápido para você, então, se forem impressos, estejam ali empilhadinhos em algum canto, mas que você tenha uma acessibilidade a ele muito fácil. Temperatura, né? Pode parecer besteira, mas dependendo de onde você mora, nossa, onde eu moro aqui está sempre muito calor, e para estudar sempre está muito quente, fica ventilador ligado. Cara, se possível, invista no ar-condicionado, por exemplo. O barulho do Sim. ventilador vai atrapalhar, o calor atrapalha demais o nosso cérebro. O nosso cérebro não gosta de calor, ele prefere o frio para estudar, ele prefere o frio para ter concentração. Então, coloca um ar-condicionado, deixa uma temperatura legal ali, 22, 23, 24 graus, uma temperatura ambiente boa, porque isso vai te manter mais concentrado, isso vai te distrair menos e vai auxiliar também no processo de foco, concentração e memória. Materiais impressos à mão ou materiais digitais também de fácil acesso e poucas distrações, né? E aqui vem um ponto, né? Poucas distrações não quer dizer nenhuma distração. Tem Sim. gente que fala assim, vou comprar aqueles abafadores, vou pôr abafador que eu não escuto nem minha respiração para estudar. A minha segunda dúvida era a respeito do ao redor, né, do impacto do barulho. Sim, Porque normalmente as pessoas moram hoje em dia em prédios, em condomínios, onde há construtoras, há cachorro, né? Vizinhos, alguns barulhentos. sim. Como fazer, né, para você se concentrar com esses ruídos externos também? Legal. Então, o primeiro ruído que a gente pode controlar um pouco são as pessoas que moram com a gente. Se a gente tiver Sim. pessoas que moram com a gente, é você realmente conversar com essas pessoas, falar, ó, de tal hora, não me chame por nada. A não sei que alguém esteja morrendo e precise de ajuda emergencial, você não me chama, não vem conversar comigo. Tem que ter essa negociação. Se você mora com marido, com filho, com filhos, com esposa, isso tem que ser negociado, porque aquele momento ali você não pode ficar sendo interrompido. Você tem que se manter concentrado. Então é importante. As pessoas às vezes começam para concurso, avisam os familiares, mas não mostram para eles o que tem que ser feito da parte deles, que é, por Na exemplo, prática, né? evitar ao máximo ali interrupção, tá? Fala assim, ó, daqui 50 minutos, uma hora eu vou sair do quarto, aí você conversa comigo, aí eu te ajudo alguma coisa, mas no período de estudo você tem que conversar com quem mora com você para que não te atrapalhe. A segunda distração é o que está sob seu controle também. Distração de você ficar, principalmente quem estuda por computador e tablet, ficar abrindo rede social, ficar abrindo uma outra aba de internet, ficar se distraindo sozinho com alguma coisa. E quando você estuda por algum aplicativo ou por algum dispositivo eletrônico, a chance disso acontecer é muito maior, porque está muito fácil ali, né? Sim. Com um toque, você talvez já abriu a internet, já abriu uma página, já está vendo vídeo, já viu o WhatsApp. Então, você vai ter que aprender a gerenciar isso. Você vai ter que aprender a desligar isso durante os estudos, né? Sei lá, faz o download do material e põe offline, desliga o celular, deixa longe, usa só o material que você tem, mas você também vai ter que controlar essa distração, porque essa distração vai roubar muito a sua atenção. Para você ter uma ideia, tem um estudo que mostra que o simples fato do celular
ele estar na mesa de estudo ou no cômodo que você está estudando, mesmo que esteja desligado, só dele estar no mesmo ambiente de estudo, tira 30% da sua Minha concentração de nossa, estudo em média. é Mesmo muita coisa. desligado, mesmo que você não pegue, só pelo fato do teu cérebro entender e saber que ele está ali, de tão viciado que o nosso cérebro já está em redes sociais, Sim, celular que a gente usa o dia inteiro, ele já atrapalha a nossa capacidade de concentração e atenção, mesmo desligado no mesmo ambiente. Então, se possível, mesmo que você venha só olhar o horário no celular, já já acabou, era, então. já era. Então, assim, o Pelo ideal menos é, uns 20 minutos você perde, então, com rede sim, social, WhatsApp. sim, é absurdo o efeito negativo que ele dá se ele está no mesmo ambiente. Ah, Thiago, mas como é que eu vou controlar o horário? Ué, seja criativo. Até hoje existem despertadorzinhos, a pilha, existem outras formas. Existe isso aqui, ó, ampulhetas, por exemplo, ó. Você pode pegar uma Sim, ampulheta, essa ampulheta aqui, ela tem acho que 5 minutos, mas com certeza existem ampulhetas com tempo existem maior. maiores de 1 hora, exato. Então, compra uma ampulheta e deixa ali, pronto, e vai estudando, estudando, estudando. De vez em quando você só vai bater o olho, isso aí distrai muito menos você do que um celular. Então, esse é um exemplo também de você querer controlar o horário e de se distrair menos. Redes sociais, tudo isso vai se distrair. E você tem que treinar, né, e evitar ao máximo. Outra coisa que atrapalha muito o ambiente de estudo, que é uma outra distração, que você não tem muito controle, mas está sob seu controle acostumar a resolver isso. São, é que eu falo que são as distrações internas, são os pensamentos, né? Você está Sim, estudando e daí daqui a pouco vem um pensamento maluco sobre alguma coisa que você tem que fazer, alguma coisa que você deixou de comprar no mercado, uma conta que você tem que eu, pagar. eu tenho muito isso. É, tem- Acho que é normal, para mulher é pior ainda. Não sei se há algum estudo relacionado a isso, o mas que alguns estudos mostram é que a mulher ela tende a conseguir ter uma capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, e isso vem junto de às vezes, uma velocidade de processamento mental um pouco mais rápida nesse sentido, e aí você vai perceber mais isso acontecer durante o dia, né, de ter esses pensamentos sim. aleatórios aparecendo. O problema não é o pensamento aleatório, o problema é O quando problema você é quando eu não acaba estudo. entrando no pensamento, né? Você começa a Sim, viver aquele pensamento, aí você sai totalmente da casinha ali do estudo, começa a viajar no pensamento. E isso é normal, sim. isso vai acontecer, tá? Durante uma hora de estudo, pelo menos umas 3 a 5 vezes, isso vai acontecer, que é quando o nosso cérebro ele sai do modo focado para o modo difuso, que é o modo descanso, automático. Ele vai dar essa viajada, ele vai entrar naquele estado que você começa a olhar para a parede, esquece o que estava fazendo. É como se ele desse umas desligadas. Isso é normal acontecer e é saudável, inclusive. Agora, se começa a acontecer demais a ponto dos pensamentos estarem te atrapalhando, isso é algo que está interferindo no teu ambiente de estudo, porque o teu cérebro é o teu ambiente de estudo. O que eu sugiro fazer? Sempre que você estiver sentado para estudar, você ter do lado ali, tipo um papel, uma folha sulfite, e todo pensamento que vier te incomodar, você Você anotar. escreve na hora aquele pensamento ali. Escreve na hora e diz para você, tá escrito, tá resolvido, por exemplo. Tá escrito, tá resolvido. Tá escrito, tá resolvido. Porque o cérebro vai começar a entender que ele não tem mais que te alertar em relação àquilo, porque você escreveu, Entendi. então tá escrito, ele não tem mais que ficar te lembrando. É como se fosse um despertador mesmo de cuco de passarinho te enchendo o saco, você vai Sim, lá e escreve, ele entende. Ah, beleza, ele escreveu, eu não preciso mais lembrar dele daquilo. Com o tempo, isso vai diminuir cada vez diminuir. mais. Esses pensamentos aleatórios vão atrapalhar você cada vez menos nos estudos. Então, isso é bem legal de fazer, tá? E, e a outra dúvida é o barulho, né? Os barulhos que nós não temos controle. Qual que é o ponto em relação ao barulho? Eu não defendo esse negócio, compra um abafador, coloca isolamento acústico, não sei o quê, estude em máximo silêncio possível, porque isso é o ideal para você memorizar. Sim, claro. Se a gente for pensar assim, cientificamente falando, É, um silêncio ambiente mais absoluto. tranquilo Não, é silêncio mais propício para o absoluto estudo. é propício para foco e atenção. Teu cérebro vai amar isso. Mas na hora da prova, Na vida real, não existe silêncio exato, absoluto. Só se você for para o espaço, você vai ter silêncio absoluto. Então, exatamente. é o que eu sempre digo: busque estudar no melhor ambiente possível em relação ao barulho, o mais silencioso possível. Mas você tem que aprender mesmo que você está estudando e o teu cachorro Administrar, começa a né, Tiago? latir e o pedreiro Sim, começa a fazer obra, isso não pode tirar você do prumo ali do foco e da atenção. Porque se tirar, você não está se preparando para uma prova de concurso. Você está se preparando para uma coisa que não existe, que é ficar em silêncio absoluto 4 horas para o cérebro funcionar. Não coloque isso como condição, porque se você acostumar o teu cérebro
a ele acreditar que ele só vai ter performance, foco, atenção, se tiver silêncio absoluto, quando tiver um barulhinho qualquer, isso vai desestabilizar você emocionalmente, inclusive, e vai te derrubar na Sim. prova. Eu já fiz prova com show aéreo da Força Aérea Brasileira, os caças passando em cima da escola. Eu já fiz prova com barulho no ar-condicionado, um ventilador absurdo. Eu já fiz prova com carro de funk tocando na janela do lado da minha sala na rua. E aí? Você então vai falar que a culpa da tua reprovação é É porque o externo. de É, funk estava exato. batendo ali do lado da música? Não. Ah, mas é porque eu só estudei em silêncio, só sei me concentrar em silêncio. É. Treinar-se, se concentrar em barulho. Então, assim, a minha vida inteira de estudo, boa parte eu ainda morava com a minha mãe, depois eu morei em Brasília já com a minha esposa, mas quando eu morava com a minha mãe ainda, tava tendo reforma em casa, tinha uma casa construindo do lado, meu cachorro latia, tinha dia de faxineira, dia que meu irmão tava lá, e o escritório é do lado, às vezes meu irmão tava no computador, jogando alguma coisa, fazendo É barulho. manter uma constância também, né, Tiago? E eu falava pro meu cérebro, falava, cara, você vai ter que aprender de qualquer jeito. Então, ao mesmo tempo que é legal, de novo, sempre que possível, estude em silêncio, o máximo que você puder. Mas também se coloque, às vezes, em situações de barulho. Pega um dia, por exemplo, e tenta estudar 20, 30 minutos sentado no sofá, de frente para a televisão, por exemplo, com a TV ligada. Para você treinar, não Para olhar quem para a tem criança é televisão, ótimo. não olhar para a televisão, não se preocupar com o barulho e saber direcionar Sim, o teu foco para o estudo. Hoje eu consigo estudar com TV ligada, com som ligado, com gente falando, com barulho de obra, com o que for. Quando eu começo a estudar, eu simplesmente eu consigo desligar. Eu estou escutando tudo, mas isso não está tirando a minha atenção. É claro, se a gente for olhar cientificamente falando, com certeza eu estou tendo uma perda atencional. Mas não é sim, uma perda atencional que está me prejudicando a ponto de eu falar, não consigo estudar, não estou aprendendo, preciso de silêncio. Porque senão você vai ficar numa casinha ali, num mundinho, num globo de vidro, sim. que na vida real, no dia da prova, isso pode prejudicar muito. Então é bom saber estudar em silêncio, mas também saber estudar com barulho. Você comentou, Tiago, que o melhor ambiente, né, o mais propício seria realmente estudar em silêncio, mas eu não sei se há estudos relacionados a ouvir música clássica, né, que muitas pessoas dizem que a concentração ela melhora, o foco melhora. Eu não sei qual é a tua opinião em relação a isso. Legal. Pois é, eu falo que essa é uma das. É a segunda fake news aí do mundo dos estudos. A primeira é Ah, a é? pirâmide, que a gente já conversou, a segunda é de música. Não existe hoje nenhuma evidência científica de que estudar com música clássica, ondas, blá blá blá, ondas binaurais, então, meu Deus do céu. Ah, põe um vídeo de onda binaural no YouTube, coloca e estude, que isso vai melhorar a sua atenção e memória. Nada disso tem comprovação científica e já tiveram centenas de estudos, todos inconclusivos, todos mostrando, inclusive, que a maioria não tem nenhum benefício. O que mostra para atividades repetitivas, por exemplo, às vezes você está fazendo um trabalho ali, está mexendo em planilha e tudo mais. Você ter uma música clássica vai conseguir te manter mais naquele estado de concentração para uma atividade repetitiva, o que é Tá. muito diferente de estado de concentração e atenção para fins de aprendizagem e memória. Ah, tá. Esse é o ponto. Então, assim, uma coisa é falar, eu consigo manter concentração e atenção para ficar preenchendo uma planilha de Excel. Agora, outra coisa é você ter a concentração e atenção para aprender e memorizar. Porque qualquer música também vai tirar a sua atenção. Mesmo que seja instrumental, música clássica, a partir do momento que você tem qualquer outro estímulo, isso está roubando a sua atenção, o seu Mas foco isso de se alguma enquadra forma. também para quem faz revisão? A parte da revisão da matéria se Sim. enquadra, então, para escutar música clássica? Sim, também seria ruim, porque você está dividindo a sua atenção e o seu foco. Aí tem alunos que falam, nossa, mas eu fico tão bem estudando, mas eu me concentro tão bem quando eu assisto, quando com música. Às vezes eu uso até a música deixo a música alta para meio que isolar os outros barulhos e eu consigo estudar É, bem. Ok, de novo, é o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não vai funcionar para ninguém, não estou dizendo que é prejudicial a ponto de prejudicar a sua aprovação. Tem pessoas que vão se dar bem, tem pessoas que vão gostar. O que eu digo é, cientificamente falando, não tem nenhuma prova de que funciona e a maioria dos testes que foram feitos mostraram de fato que existe uma desatenção, uma distração com qualquer tipo de música. Mas se você já faz isso há muito tempo, se você usa isso como um bloqueio, se o teu cérebro, é como eu falei, se o teu cérebro acostumou com o barulho da música e o sim, já barulho está da música direcionado, não né? tira a sua atenção e você Sim. usa ela para bloquear outros barulhos que você não está acostumado e aí rouba a tua atenção,
Utilize a Sim. música. Na verdade, você está se ajudando utilizando um barulho que você já está acostumado, igual aqueles barulhos brancos, né? Barulho de chuva e tudo mais. São Ambiente, barulhos. né? Isso. São barulhos que, como eles são contínuos e sempre iguais, o teu cérebro rapidamente, em poucos dias, se acostuma com aquele barulho. Então, o fato dele se acostumar é mais ou menos aquilo que eu acabei de dizer. Você Acostume-se a acaba não treinar. escutando, então, na É, verdade, né? acostuma Você a treinar e foca. estudar com barulho, para que o teu cérebro se Sim, acostume com os barulhos e isso não seja prejudicial. Então, por isso que muitos sentem essa diferença. Mas não é que está melhorando, só não está piorando e não está deixando que meu outros Deus. fatores se atrapalhem. E hoje, Thiago, fala-se muito em TDAH, né? Eu acho que muita Sim, gente já foi diagnosticada, né? É, eu não sei, tem muita gente com isso hoje em dia, né? Transtorno de ansiedade também. Como estudar com esse diagnóstico, né? Para quem tem esse diagnóstico, existe algo mais específico para que esse aluno consiga se concentrar? legal, boa pergunta. Realmente, assim, isso virou uma febre, né? Assim, Virou. toda hora alguém me manda, né, mensagem, não, Thiago, eu tenho TDAH, eu tenho TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho isso, eu Sim, tenho aquilo. E eu sei, assim, conversando com um pouco essas pessoas, porque eu tenho curiosidade, eu já percebo que 90% não tem. não 90% tem. acha que tem. Porque qual que é o problema? Eles mesmos já É. diagnosticaram. Não, e médicos, inclusive, já dão esse diagnóstico, mas, assim, médicos incompetentes e irresponsáveis nesse sentido, na maioria das vezes. Não estou dizendo que não exista, mas o que acontece? Esses transtornos, o TDAH, por exemplo, ele é um transtorno fisiológico. Você tem uma baixa produção de dopamina, é uma deficiência no cérebro física que faz com que você produza pouca dopamina e você vai ser obrigado a tomar medicações que vão te ajudar a regular a dopamina. Então, assim, você vai ter que passar por vários médicos, vários exames, porque é quase que uma exclusão. Você olha tudo, se não for nada disso por exclusão, você realmente tem um TDAH. E o que acontece a maioria das pessoas hoje não tem o TDAH, a doença, nem a TAG. A maioria das pessoas hoje tem padrão comportamental errado. É uma vida disfuncional. 3, 4 horas, 5 horas por dia no celular, vendo TikTok. Isso é uma bomba de dopamina maior do que cheirar cocaína, muitas vezes, de tanto É. estimulante que é. Aí a pessoa não Inclusive tem antes atividade de dormir física. também, né, Tiago? Já Oi? tem estudos, dizendo também em relação antes de dormir, né? O que você Sim, vê, o então, que você visualiza. a pessoa usa celular antes de dormir, usa rede social antes de dormir, usa assim que acorda. Já destrói mais ainda o cérebro. Toma café o dia inteiro, toma estimulante, toma energético, não come direito, não faz atividade física, não dorme direito, não tem clareza do que quer, não tem um propósito definido, não tem foco, não faz o que gosta. Aí, assim, tudo isso junto, qualquer pessoa nesse estilo de vida, em poucos meses, estará com um padrão comportamental de ansiedade excessiva, de falta de foco e atenção. Aí fala que tem TDAH. Ai, tá vendo? Eu tenho TDAH, os sintomas são iguais. Não, você não tem TDAH. Você, por uma vida disfuncional, desenvolveu um padrão comportamental similar a alguém que tem TDAH. Corrige a sua Sim. vida. E é o que eu mostro para a maioria das pessoas. Quando elas corrigem a vida delas, desaparece esses sintomas excessivos. É De porque novo, muitas todo vezes é mundo. mais fácil você externar, né, o problema do que colocar em Sim, si o você problema. rotula o problema, você fala que a culpa é de Exato, uma doença e não sua. Então, assim, exato. tem que tomar muito cuidado. A maioria das pessoas não tem, a maioria das pessoas tem uma vida disfuncional. Ponto. Agora vamos para quem de fato tem. Eu tenho, inclusive, alunos que verdadeiramente têm, passaram em vários médicos, neurologistas, tudo mais, foram de fato diagnosticados e tomam medicações, inclusive, né? Tomam medicações para que consigam regular e consigam ter uma vida normal, tá? E esses remédios, eles são direcionados para o estudo ou para o dia a dia da pessoa com TDAH? Não sei se você tem Para a essa. doença, é para o TDAH. Não existe remédio direcionado para o estudo. O TDAH, por exemplo, a Ritalina, o Venvance, são duas medicações para quem tem TDAH e tem uns malucos aí que toma sem ter TDAH achando que vai melhorar. Não, é porque eu tomei Ritalina e fiquei muito focado. Errado, você está destruindo o teu cérebro. A sensação é de que você estará focado, mas para quem não tem E o rim TDAH, também. é só sensação. Você só tem a sensação, porque na prática a tua memória vai estar péssima, tá? Para quem Sim, não tem, tá? tá. Para quem tem o TDAH, tem que tomar, porque você tem que regular fisiologicamente o teu cérebro para ele meio que ser um cérebro normal, que a gente considera normal. Então as pessoas precisam tomar essa medicação para conseguirem realmente
é sustentar o foco. Porque o problema do TDAH não é que ele não consegue ter foco, ele não consegue sustentar o foco. Ele foca numa coisa, daqui a pouco ele já foca na outra, daqui a pouco ele já na outra, ele não consegue manter o foco muito tempo em alguma coisa. Tiago, qual que é a solução, então, para estudo, né? Por exemplo, uma das maiores dicas que eu dou para quem tem TDAH, estude pequenos blocos. Porque uma Tá. pessoa que tem TDAH, você não vai conseguir falar para ela assim, fica 1 hora estudando a mesma matéria. Ela não vai conseguir, só com medicação. E mesmo assim, às vezes vai ser um pouco mais desafiador para ela, para ele. Então, Mas isso assim, você diz em relação à leitura ou à parte, ou uma aula, por exemplo? tudo, qualquer coisa. Uma aula visual é a mesma coisa, então. É a mesma coisa. Quem tem TDAH, esse é outro ponto interessante. Uma pessoa que tem TDAH, ela tem TDAH em tudo. Seja na parte visual, da leitura, Não, em qualquer é coisa. tudo. Se uma pessoa falar assim, Thiago, eu tenho TDAH, eu falo, por quê? Não, porque eu sento para estudar e dá 10 minutos, 15, já estou me distraindo, não consigo me concentrar de jeito nenhum. Aí eu falo, tá bom. Agora, me fala uma coisa que você gosta muito. Ah, eu gosto de, sei lá, ver, assistir série e tal. Tá, quando você assiste a série e tal, você consegue ficar mais de 1 hora ali focadão, concentrado? Não, aí eu consigo. Então, eu sinto muito, você não tem Então é a TDAH. motivação. É, porque quem tem TDAH, de novo, é uma deficiência fisiológica do cérebro Entendi. para a vida. Então, ela vai ter desafios com sustentar o foco dela em qualquer coisa, até numa conversa. Aqui, por exemplo, nessa conversa, uma pessoa com TDAH, ela já estaria se distraindo, pegando alguma coisa, ela não consegue sustentar o foco Sim. dela. Então, para estudo, para qualquer coisa na vida de quem tem TDAH, quanto mais você quebrar em pequenas partes o que você tem que fazer, você vai utilizar esses descansos como esse momento de deixar o teu cérebro distrair. Então, a técnica Pomodoro, por exemplo, estudar 25 minutos, descansa 10, 15, mais 25, ela é Sim. excelente para quem tem TDAH, para ela entrar no ritmo de estudo. Depois ela pode aumentar ali para 30, 35 minutos, mas dificilmente ela vai passar disso. Então, é uma técnica extremamente válida. Manter um estudo mais quebrado, com maior quantidade de pausas, para que ela consiga quando ela começar a se distrair, ela já está numa pausa. Aí ela vai, daí ela descansa, começa a estudar, começou a se distrair, já está numa pausa. Porque senão ela vai se frustrar muito. Mas é uma pessoa com TDAH, ela consegue chegar no mesmo ritmo de uma pessoa sem TDAH para Consegue, um concurso. Se a gente nivelar, né, um concurso, ela consegue consegue, chegar nesse ritmo? consegue. Se ela realmente tiver o TDAH, fizer um ajuste na rotina, tiver um acompanhamento médico, uma medicação, uma dosagem legal, ela vai estudar igual qualquer outra pessoa que saiba estudar também. Isso não vai ser uma desvantagem para ela em nenhum momento. A não Tá, ser e que ela você. acredite que seja aquilo. Ela usar isso como uma desculpa, mas eu garanto, não é desculpa. Eu tenho muitos colegas na Receita Federal. Hoje, eu falo, se hoje eu sentar na frente de uns 2, 3 médicos, provavelmente dos três, 2 vão falar que eu tenho TDAH e sempre tive. Mas é aquilo, eu nunca me importei com isso, e se eu tenho também, não quero nem saber, porque eu aprendi a estudar de qualquer jeito. E é E o para quem ponto. tem hiperatividade é a mesma coisa? Não, hiperatividade é diferente de TDAH, é isso que eu falo, são coisas muito diferentes. A hiperatividade é outra Mas coisa. para estudar, para focar. É, quem tem hiperatividade vai ter um desafio maior em ficar sentado paradinho estudando. Mas, de novo, que nem Sim, eu sou uma pessoa imperativa, é um desafio para mim até hoje ficar 2, 3, 4 horas sentado estudando. sim, O para que mim eu já fiz também. muitas vezes? Estudo de pé. Eu simplesmente levanto, começo a andar pela casa e fico estudando andando. Isso Ou já, dá para ouvir também, né, a matéria, por sim, exemplo, ouvir quando você for caminhar ou sim. praticar alguma atividade física, que você ouça a matéria. Para mim ajuda muito isso. Sim, também. Esse é o ponto que eu sempre falo, né? Não existe técnica de estudo perfeita, método perfeito. Você vai ter que descobrir o seu método seguindo os princípios que a gente já vem conversando há muito tempo. Se você entende os princípios, ajuste de acordo com as suas necessidades. Mas nenhuma dessas doenças ou transtornos vai te impedir de ser aprovado em qualquer concurso. Eu tenho um amigo meu que passou 14 vezes em 14 cartórios do Brasil, já deu aula para concursos e o cara ele tem TDAH assim no nível hard, assim, é um dos caras mais TDAH que eu conheço na vida. E o cara passou 14 vezes nos maiores cartórios do Brasil, em 14 estados diferentes, já deu aula para É um concurso, aula para exemplo. STF. É. Então, assim, não é desculpa, não é desculpa. Sim. Você comentou, Thiago, que a excelência mesmo é você ter uma boa iluminação, uma boa cadeira, né, confortável, para que você fique longos períodos de estudo, né? E uma Sim, mesa numa altura também respeitada, né, para cá, pessoas que são mais altas, mais baixas, né?
Então, você acha que o ambiente influencia na motivação para estudar? Ou você pode ter tudo isso e ainda assim não estar motivado para estudar? Legal. Vamos lá. O ambiente vai influenciar no grau de motivação, mas a Tá, motivação não virá somente do ambiente, né? A motivação tem outros fatores muito mais complexos, desde dormir bem, de você saber o que você realmente quer e tudo mais. Agora, o ambiente sim vai interferir. É aquilo, um ambiente quente, um ambiente cheio de distração, um ambiente desorganizado, que não tem estrutura, um ambiente com uma claridade ruim. Tudo isso vai atrapalhar. Tudo isso vai atrapalhar a tua motivação, porque isso vai atrapalhar o teu estado mental. Quando ele atrapalha o sim, estado mental, você tem uma diminuição da produção de dopamina, aumento de cortisol, e isso vai atrapalhar a tua motivação, de maneira fisiológica. Ainda que você queira muito passar e queira muito estudar, o ambiente pode interferir negativamente e pode interferir positivamente. Por exemplo, o que eu sempre fiz quando eu estava para concurso, e eu recomendo. Eu estudava, a mesa que eu estudava é a mesma que eu tenho hoje, mas ela ficava diferente na exposição. Na frente tinha uma parede onde eu estudava, e bem no alto, assim, onde eu estudava, eu olhava para frente, bem no alto, tinha o símbolo da Receita Federal. Uma coisa muito você simples, mas focava. assim, todo dia que eu sentava para estudar, quando eu olhava para cima, tinha ali a Receita Federal na minha frente, o símbolo ali. Então, isso é uma forma de você deixar o ambiente mais motivador. Você Sim. todo dia está olhando para aquilo e está se lembrando do que você quer, do porquê você quer. Você colar frases que você gosta, imagens do cargo, imagens dos sonhos que você quer realizar. Você ter esses estímulos positivos no ambiente também são poderosíssimos, porque vai fazer você se lembrar todo dia o porquê você está ali fazendo aquilo que você está fazendo. É mais ou menos como se fosse um mural dos sonhos, né? Isso. Normalmente as pessoas colocam figuras, eu já vi isso também. E isso é estudado E cientificamente, funciona. faz uma diferença absurda, absurda. Excelente. Então, quais são as melhores estratégias para minimizar, né, Tiago, as distrações e manter o foco durante o estudo? Legal. Uma coisa, assim, uma estratégia excelente. Primeiro, assim, em relação às pessoas, sente com as pessoas que estão ao seu redor, vivem com você, estabeleça um pacto ali. Fala assim, ó, tal horário, todos os dias eu vou estudar, depois eu te ajudo nesse horário, não me atrapalhe, assim, assim. Sim, Estabeleça esse pacto com eles para controlar essa distração. Barulhos, de novo, evite ao máximo, mas também crie estratégias para você se acostumar a estudar com barulhos, porque isso é muito importante. Até uma dica que eu dou, estude sempre no mesmo ambiente, isso é importante, quase sempre, assim, busque criar um condicionamento mental. O teu cérebro entender, quando eu sentar ali, é para eu estudar. Por exemplo, nunca estude na cama. Estudar na cama é a pior coisa que você pode fazer para a tua nem memória. ler. Não, é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi condicionado desde criança que a cama é para ter sono e para dormir. E Sim. depois de um tempo, entrou mais uma atividade, que é transar. Então, assim, para o nosso Sem cérebro, falar que a leitura é pouco diluída, né, nas sim, famílias. Então já começa por aí. Que é hoje em dia você vê crianças de 2 anos de idade mexendo no celular, né? Não horrível. tem um. Nossa, horrível. Exatamente. Então, esse é o Então, ponto. isso. Assim, cama é para dormir e para transar. Ponto. Separe as coisas do jeito certo. Teu ambiente de estudo, você tem que mostrar para o cérebro assim: quando eu sentar naquele ambiente, eu vou ter que ter foco, concentração, atenção, motivação e vou ter que fazer o melhor ali com o meu cérebro para estudar. Como que eu faço isso? Condicionando o teu cérebro a fazer isso. Só use Sim. aquele. Ah, o mesmo ambiente que eu estudo, depois eu fico mexendo no TikTok. Tá errado. O mesmo E ambiente que eu estudo. as pessoas que trabalham por escala, né? A gente conhece muitas pessoas que hoje em dia trabalham por escala, né? Então, você fica durante, às vezes, diurno, noturno. O cérebro ele tem uma dificuldade maior de entender esse processo, Tiago? Sim, ele vai ter uma dificuldade porque você está estabelecendo, assim, você sai mais da rotina, mas ainda assim, trabalhar por escala, eu, por exemplo, trabalho em escala 24/72, então eu trabalho 24 horas, descanso 72. Você vai ter que aprender a criar uma rotina dentro dessa rotina. Sim, Então, de novo, a escala não é o problema é que talvez você ainda não tenha criado uma rotina dentro da sua rotina de escala. Se você criar sim. uma rotina para o cérebro, está tudo certo. Não interessa como vai ser. O que importa é, quanto mais organizada for a rotina, melhor para o cérebro, tá? Então, treine o teu cérebro para sempre sentar naquele lugar e aquele lugar ser o lugar de estudo. Isso é uma vinculação mental e emocional mesmo.
E aí uma estratégia poderosa que eu falo é: todo aprendizado depende do estado emocional. Você nunca vai aprender bem no estado emocional ruim. E muita gente acha que é só sentar e estudar. É só assim, sentei onde eu vou estudar, abro material e começo a ler, meu cérebro está pronto. Não, isso não funciona desse jeito. O estado Talvez mental até a curto prazo até ajude, né? Não sei, mas a longo prazo é muito difícil, né, Tiago? é difícil e você está gastando muito energia, você está gastando muito tempo que você já poderia estar numa performance mental melhor e você não está, porque o cérebro ele leva um tempinho para aquecer, digamos assim. Ele vai demorar um pouquinho para pegar no tranco ali no estudo para realmente entrar em alta performance. Como que a gente antecipa e acelera isso? Faz um processo de, de estabelecer o estado mental antes, entrar no estado emocional antes e mental de estudar. Então, sentou para estudar, durante 2, 3 minutinhos, fecha os olhos, respira fundo umas 4, 5 vezes. Imagine os próximos 40, 50 minutos, 1 hora, você extremamente focado, concentrado, estudando. Diga para você mesmo que agora é hora de foco, concentração, relaxa o corpo. Faz esse Existe. trabalho de meditação, digamos assim, de Eu ia te respiração. perguntar, existe alguma técnica, eu não sei se você usa, você indica em relação à respiração, alguma meditação antes de estudar ou Então, a não? técnica, a É, técnica é justamente, não é uma técnica, mas é simplesmente você fechar os olhos ali, sentado já, começar a respirar fundo. Você pode fazer uma respiração, por exemplo, 4, 4, 4, 4. Então, você inspira em 4, segura 4, solta em 4, fica sem respirar em 4 segundos, inspira 4 segundos, solta, segura 4 segundos. E você vai fazendo isso e você vai relaxando teu corpo e você vai dizendo para você o que você quer nos próximos minutos. Eu vou ficar focado, você não precisa nem falar, você pode falar mentalmente, mas eu vou ficar extremamente focado, agora é hora de estudo, tudo que eu vou estudar é importante, tudo que eu estudar, meu cérebro tem que priorizar, tudo é relevante, eu vou ficar de maneira concentrada, calma, tranquila, estudando, porque eu quero isso, porque é importante isso. Então, é você criar esse processo de afirmação interna e manter uma respiração calma durante 2, 3 minutinhos. Terminou esse isso, caso, abre o olho e começa a estudar. Isso dá uma diferença absurda na tua sessão de estudos. E é muito simples fazer. sim. E caso a pessoa tenha tido um dia muito movimentado, né? Ou estressante, é melhor que essa pessoa descanse nesse dia ou que ela faça algum tipo de outra revisão, seja alguma leitura mais superficial para não deixar esse dia vago, né? Porque a concentração ela vai ser completamente prejudicada, né? Você comentou a respeito disso, da cabeça agitada, dos Sim, problemas. O que que você sugere, Tiago? Porque legal. hoje em dia muita gente está muito estressada. Eu sempre sugiro o que eu sempre falo, né? Estude todos os dias, seja consistente. Mas você vai ter que, de novo, aprender a perceber a tua vida para os dias que você está com mais foco, menos foco, mais concentração, uma mente mais Sim. tranquila. O dia que foi muito agitado, chega em casa primeiro, faz uma caminhada, toma um banho, relaxa, faz uma respiração, desacelera a mente, desacelera o corpo para depois ir estudar. Se ainda assim você estiver muito agitado, muito cansado, prefira nesses dias você fazer umas revisões, resolver questões que você já sabe, porque estudar coisa nova vai ser muito difícil. Você vai demorar muito para pegar no tranco e não vai funcionar muito. Pelo menos revisões, coisas que você já sabe, e quanto mais ativo for, por exemplo, resolução de questões do que você já sabe, fazer revisão por meio de resolução de questão, melhor. Porque se você falar, hoje eu não estou muito afim, eu vou botar um vídeo, uma videoaula para assistir. Você não vai se concentrar, porque é um processo muito passivo. Aí você vai estar se enganando muito. Agora, não, eu vou pegar uma bateria de questões para fazer uma revisão de um assunto que eu já sei. É um processo muito ativo. A probabilidade de você entrar em foco, concentração, resolvendo uma bateria de questões de revisão é muito maior do que você conseguir ficar focado vendo uma videoaula se você já está cansado, entendeu? Então é melhor você fazer um simulado para treinar e exercitar a Sim, mente do sim. que você assistir a alguma aula. Mas não pode Interessante. ser uma coisa, precisa tomar cuidado assim. Às vezes um simulado, ele vai exigir um grau de dificuldade já, ou um grau de foco que você também não vai ter, você vai se frustrar. Então, eu prefiro falar assim, ó, pega um assunto aí que você já sabe, que você já tem que revisar, que você já está até relativamente bem, e faz uma bateria de questões só daquele assunto, só daquela matéria, porque aí você consegue fazer uma revisão mais light, mais tranquila, está estudando, está exercendo ali atividade de Sim. evocação, de estudo, mas você não está sendo, você não está levando teu cérebro para um nível de, caramba, já estou cansado, você está querendo gerar muito desconforto, vou desistir.
e também não está muito fácil ao ponto de também falar assim, ah, isso também não adianta de Sim. nada. Tiago, tu comentou a respeito de deixar o celular fora, né, na hora do estudo. Só que hoje em dia a gente tem muita tecnologia, né? E como que essa tecnologia ela pode ser usada de forma produtiva para aprimorar o ambiente de estudo? Legal. Se é possível, né? Sim. Tem tecnologias que vão te ajudar. O ar-condicionado é um exemplo, é uma tecnologia. O ar-condicionado é uma tecnologia simples, que já existe e que vai ajudar muito também de estudo. Sim. Uma iluminação, existem iluminações hoje em dia que você também consegue, de LED, iluminações amarelas, você consegue trocar cor e tudo mais, consegue programar, que vai ajudar o ambiente de estudo. Você pode pegar despertadores também, que tem música para programar para cada X minutos tocar para você saber. Tem a tela amarela que eu falei, que você pode utilizar para cortar a luz branca e você também conseguir melhorar a tua capacidade aí de estudo. O tablet, né? Por exemplo, Thiago, eu quero estudar por meio eletrônico. Não estude pelo computador, nem pelo celular. São dois locais péssimos para você estudar, porque O você não celular é consegue pelo tamanho? O pelo celular é mais pelo tamanho, tamanho? o tamanho da tela é muito ruim e você não consegue interagir com o material. Você não consegue grifar nada ali, escrever. É quase impossível fazer isso com o celular. E computador também. Você não tem um touchscreen no computador que você consiga. Sim. Agora, você pega um tablet legal, com uma caneta legal, você consegue rabiscar, riscar. Então, o tablet, de todos os dispositivos eletrônicos, é o melhor que tem para você estudar, se você quiser ter um material eletrônico, é o tablet. Não tem, assim, nada diferente disso. Para estudo. Ah, vou resolver questões. Beleza, resolver questão você consegue pelo computador, você consegue pelo celular, vai assistir uma Imprimir também. videoaula também você consegue, às vezes pelo celular, pelo Sim. computador. Agora, material de leitura, ou é por um tablet, que você vai ter que grifar e rabiscar, ou imprime o material para você ler no material impresso. Os exercícios, né? Eu não sei o que você indica, mas a prova ainda é à mão, né? Então, tem muita gente que executa os exercícios no iPad, mas na hora da prova dá uma diferença, né? Física na hora de você Sim, realizar à mão. sim. E eu não sei o que que você indica em relação a isso. Se o aluno tenha que imprimir as folhas para poder realmente fazer como se fosse na hora da prova. Sim. Normalmente o que eu sempre falo, isso não sou eu que falo, a ciência mostra já, e tem estudos que mostram isso, estudar por dispositivos eletrônicos é pior do que material impresso. Ponto. Pode ter até 20% a menos de resultado, de concentração, memorização pelo dispositivo eletrônico. Ah, Thiago, não tem como ficar imprimindo tudo. De novo, eu não estou dizendo que você É, tem que imprimir tudo. Eu estou dizendo que a ciência mostra que estudar por dispositivos eletrônicos é pior. Primeiro, porque o teu cérebro sabe que aquilo é artificial, que aquilo não existe, que aquilo é digital. O olho sabe que aquilo é digital. E segundo, você sempre vai ter um cansaço visual muito maior em qualquer dispositivo eletrônico, mesmo com a tela amarela, do que uma folha sulfite impressa, que você tem aqui a iluminação batendo, você consegue estudar por ela. O cansaço visual é menor. Então, tá. se possível, eu sempre recomendo para todos os meus alunos, imprima tudo e tenha todos os materiais impressos e estude pelo papel físico. Se não tiver como você fazer isso, busque um tablet. E, em última hipótese, não tem nem o tablet, não tem nem como comprar o tablet, vai por um computador e resolva questões e estude pelo computador até que você consiga imprimir ou, é, ou ter um tablet. Agora sim, a maioria das pessoas dão desculpa por preguiça. Ah, mas não dá para ter tudo Sim. impresso porque vai dar trabalho. Fala, gente, pelo amor de Deus, Sim. para de preguiça, né? Você está estudando para mudar a tua vida. Por um sonho, você está com preguiça de ter umas apostilinhas impressas e você tem que carregar para um lado e para o outro. Fala sério, né? Eu acho que é mais pela quantidade de folhas, né? Porque para quem inicia a praticagem, ainda não compreende a quantidade de matérias, né? E do que realmente necessita estudar, e quando você se vê naquele Sim. amontoado de matérias, realmente assim a pessoa ela dá uma espantada. Mas em relação aos benefícios, Tiago, para estabelecer rotinas e rituais de estudo, né? O que que tu sugere para melhorar a consciência e a produtividade? Boa. Eu sempre digo, a qualidade da sua rotina de estudo, ela é simplesmente reflexo da qualidade da sua rotina de vida. Então, se você quer ter uma boa rotina de estudo, você vai ter que antes priorizar a sua rotina de vida. Então, dormir bem, acordar no horário bom para você, café da manhã, atividade física, sono, tudo aquilo que a gente já conversou, para que quando você sente para estudar,
você tem energia mental, você tem energia física, teu cérebro não esteja só cheio de preocupação, de problema, você saiba que aquele ali é um momento de estudo, você não vai estar assim, nossa, mas eu queria estar fazendo academia. Não, agora é o momento de estudo, o momento de academia vai ser tal horário. Aí, se às vezes você está na academia e fala, nossa, eu precisava estar estudando. Não, horário de academia, aquele horário de estudo está ali depois. Então, a maior dica que eu dou de produtividade é tenha uma agenda. Você precisa ter uma agenda. Isso aqui, inclusive, é a agenda minha que eu faço. Você tem que ter uma agenda que eu Ah, uma faço todo início de programação. mês Aham. e tem todos os dias da semana, segunda a sexta, e tem todos os horários, né? A minha agenda eu começo a fazer das 5 da manhã para frente. Então tem das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às Você faz 10. um cronograma, né? Faz um cronograma e define no final de semana, você monta a tua semana inteira no final de semana. Não é assim, acordei e vou montar meu dia. Não, isso não funciona. Você tem que, no final de semana, pelo menos, no sábado, domingo, montar a tua semana inteira para quando você olhar, beleza, agora eu sei exatamente o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Ah, Thiago, mas e os imprevistos da vida? Beleza, quando for imprevisto, aconteceu, tá tudo certo. Você nunca, por isso que eu digo, você nunca vai cumprir 100% dessa agenda, mas Sim. monte uma agenda 100% e busque cumprir 80% dela, 90%, Então, e muito mais. você seguindo um cronograma de estudos, né, uns rituais que você chama, é interessante também no final desse ciclo você dar algo de presente também. Ah, eu vou tirar hoje o dia de folga. Você também respeita esse descanso, Thiago? Sim, com certeza. Você tem que recompensar o teu cérebro quando ele cumpre o que você estabeleceu. Você pode fazer isso, inclusive, por sessão de estudo. Cara, as próximas 1h20 eu ficar focadão aqui e estudar tudo certinho, eu vou me recompensar com alguma coisa que eu gosto. Quanto mais recompensas você criar para estimular o teu estudo, melhor, né? Então, assim, são Ah, muitos rituais de você fazer esse condicionamento do estado mental antes de estudar, de você ter um bom ambiente de estudo, de enquanto você estiver estudando, você ter ali o estudo ativo, isso é um ritual. Você fazer pausas, né? As pausas estratégicas ali a cada sessão de estudo, 50 minutos, 1 hora, faz uma pausa de 10, 15 minutos. Criar recompensas, se hidratar, tomar bastante água, sempre tomar muita água ao longo da sessão de estudo e entre as sessões de estudo. Tudo isso junto são pedacinhos, né? São várias pecinhas juntas que vão te levar até alta performance mental nos estudos. Agora, se você começar a pecar em algumas poucas delas, sim. já vai ficar incompleto e você já vai ter problema. Tiago, antes da gente finalizar, então, eu quero que tu cite pelo menos 5, né, maiores inimigos da produtividade nos dias atuais. O que que tu acha assim que é o pior, né? Você citou o celular, eu acho que talvez esse seja o pior. Legal. Eu não diria que é o celular, é que eu sempre falo assim, a tecnologia, ela é maravilhosa, desde que você Sim, saiba usar ela, né? A tecnologia é correto. sensacional, é que as pessoas não sabem usar. A maioria das pessoas se tornam somente consumidoras compulsivas. Elas não produzem com isso, elas só consomem. Então, sim, redes sociais, mídias sociais, são, de fato, um dos maiores inimigos da produtividade, porque a maioria das pessoas só são consumidoras excessivas, não sabem produzir com isso aqui, não sabem usar isso a seu favor. Se você souber e você usar isso de maneira produtiva, isso aqui vai ser um dos maiores aliados da sua produtividade, mas também pode ser um dos maiores inimigos. Então, Sim. essa com certeza é um dos grandes inimigos são as mídias sociais, né? Segundo, que atrapalha muito a produtividade, é a falta de foco, a falta de clareza. As pessoas hoje elas querem muita coisa, elas não sabem o que elas realmente querem, elas se tornam extremamente imediatistas. E pessoas imediatistas são improdutivas, porque a cada hora ela está fazendo uma coisa, querendo uma coisa, pensando em alguma coisa. Então, e para um concurso com a praticagem, a última coisa que você pode ser é Ah, imediatista. ou já desistiu também, né? Ou você já desistiu, ou você vai sofrer muito, você vai procrastinar muito, tá? Exato. Então, esse é um grande inimigo também da produtividade. Outro grande inimigo que é por uma rotina de vida disfuncional, né? Um grande inimigo da produtividade é a pessoa não saber gerenciar o seu próprio tempo, a sua própria vida. Ela tem uma rotina de vida, ela tem uma rotina de vida disfuncional e ela não sabe gerenciar o seu tempo. E aí ela se lasca toda. Ela não tem prioridade, ela não estabelece uma agenda, ela vai fazendo as coisas conforme der vontade, não na hora que cada coisa tem que ser feita. Então você tem que ter uma agenda de vida. E aí um outro inimigo que está ligado a essa agenda de vida disfuncional é a baixa energia física e mental.
Se você não souber gerenciar a sua energia física, mental e Sim, emocional, você vai ser uma pessoa improdutiva. E isso passa simplesmente por exemplo, como eu falei, tomar pelo menos 4 litros, 3, 4 litros de água por dia. É o mínimo que uma pessoa, um adulto saudável, tem que tomar. Dormir pelo menos aí 7, 8, 9 horas de sono por dia. É o mínimo que um sim. adulto saudável precisa. Se você não fizer tudo isso, você já está jogando fora muito a sua produtividade, porque você não está sabendo melhorar e sustentar a tua Sim. energia física, mental e emocional. Não que uma pessoa nesse nível, né, emocional, psicológico e físico não venha passar por um concurso. Claro, Só que nem tu falou, a competitividade está tão grande que a diferença de um concorrente para o outro está sendo mínima, né? Até exato. porque a praticagem, nós já estamos aí, acho que há 10 anos, talvez 11 anos sem concurso. Então, uma questão faz toda a diferença, né? Seja para você escolher sua zona de praticagem, ou até mesmo você entrar, né, para o concurso. Sim, com certeza. E é isso, de novo, existem exceções, pessoas que estudaram, dormiram pouco, se mataram, claro que existem, mas não adianta você se pautar pela exceção. A regra é, a maioria Sim, das pessoas vão ter desafios emocionais, físicos, vão ter dificuldade no estudo. Então, quanto mais você aprender a ter performance mental, performance física e saber gerenciar isso, maior serão suas chances de melhorar a sua capacidade de aprendizagem e, consequentemente, aprender mais e, consequentemente, buscar uma melhor nota. Se você tem controle sobre isso, por que não buscar a performance mental, física, emocional sim. da melhor forma que você pode, né? Ao invés de depender de sorte, de chute, de aquilo, de várias outras variáveis que também vão determinar a tua aprovação. Contribuir, exato. Tiago, nós chegamos ao fim. Eu quero te pedir para você citar novamente o seu Instagram para que as pessoas possam te seguir e, quem sabe, fazer perguntas para você mais direcionadas, né, a esse tema, que lá você tem horas de estudo, né? Você consegue Sim, completar melhor e disponibilizar esse conteúdo também para que as pessoas venham a usufruir, né, desse assunto. Pode falar, Tiago. legal. Bom, minhas redes sociais, as duas principais, é o meu Instagram, thiago.pereiraoficial 1, e se você buscar lá no YouTube, Três Pilares da Aprovação, você vai encontrar lá o canal. Tem centenas de vídeos que você pode se aprofundar muito para aprender a estudar melhor, fazer uma revisão do jeito certo, como estudar por questões, como fazer resumos, tudo, desde o lado emocional, também o lado produtividade, hábitos, rotina, disciplina, ciclos de estudo, como também as estratégias de estudo, tem tudo lá para vocês. Maravilha. É isso, gente. Chegamos ao fim do nosso 8º episódio. E vocês sabem que qualquer pessoa pode se tornar um prático de navios. E os requisitos para que o concurso você pode encontrar no nosso site. E esse é o Pod Prático, o podcast do Curso Prático, um curso pensado e preparado para você que deseja ser um prático de navios. Quero agradecer, Tiago, por tua participação. Muito obrigada Valeu. novamente por mais essa contribuição aqui no Pod Prático. E para você que nos acompanhou até aqui, eu peço que ative as notificações, curta e compartilhe, né, os nossos conteúdos no YouTube e Spotify do Curso Prático. E te convido também a conferir as nossas redes sociais e todo o material disponível no nosso site. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Pod Prático. Até lá! Até mais. Tchau, Valeu, tchau. Tiago!